pessoal, a paz, tudo bem com vocês? Tem uma pergunta que de vez em quando eu recebo depois que eu postei aquele vídeo sobre as profecias de casamento, que algumas pessoas que receberam profecias, né, de casamento e agora estão me perguntando, mas e aí, agora, o que eu faço? Né, eu entendo tudo tal, mas agora eu não sei o que eu faço, né, eu recebi profecias e não sei. Então, esse vídeo eu vou explicar o que você vai fazer, não só com profecias de casamento, mas alguns direcionamentos para você fazer com qualquer profecia que você recebe, né? Quando alguém vem e ora com você, ou quando você recebe uma profecia diretamente, né? Quando alguém entrega uma palavra para você, tá? Então, a Bíblia fala assim, vamos abrir lá em 1 Coríntios 14, 29, que fala assim: tratando-se de profecias, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito, tá? Então, assim, a Bíblia dá uma direção que nós podemos julgar as profecias, né? Não é só porque alguém falou alguma coisa pra gente que a gente simplesmente tem que fazer o que foi falado. Então, com base nisso, a primeira coisa que você tem que fazer é julgar a profecia, tá? É você verificar o que foi falado. Né? A Bíblia fala, analisar todas as coisas, retende o que é bom. Então você precisa analisar, né? Não é só porque alguém chegou e falou alguma coisa para você que você precisa necessariamente aceitar aquilo sem antes analisar, tá? Então eu vou falar como julgar a profecia com base nesse livro, 7 Passos para Julgar a Profecia, do Kenneth Hagin. Eu tenho vários livros dele, é muito legal os livros que ele fala muito de profecia. Esse aqui é um livrinho curtinho, tá? Até se você quiser comprar, eu paguei bem baratinho, assim, pra comprar pela internet mesmo. Então, aqui nesse livro, ele fala sobre isso, né? E dá alguns passos para você julgar a profecia. Então, o primeiro passo que ele dá para julgar uma profecia é pelos frutos daquele profeta, o fruto daquela pessoa que está falando, tá? Então, a Bíblia fala assim, em Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E a Bíblia fala também que pelos frutos os conhecereis. Tá? Então, a gente vai perceber se aquele profeta é falso ou se não é, através dos frutos. Tá? Porque fala aqui que por fora, muitas vezes, não vai dar para perceber. Né? Eles vêm vestidos como ovelhas, eles parecem ovelhas. Mas quando você começa a analisar os frutos daquela pessoa, você vê frutos que não são legais. Então, como eu entendo esses frutos? Eu entendo os frutos de Gálatas 5. Amor, paz, benignidade e tal. Então, se aquela pessoa interiormente apresenta falhas de caráter, né, muitas falhas, não estou falando que se aquela pessoa é perfeita ou não, tá? A gente não é perfeito. Mas existem coisas, existem defeitos de caráter que enfim, são muito gritantes, né? Então, ele fala no livro aqui de um homem que recebeu muitas denúncias de desonestidade, ele era um evangelista, e quando aquele homem foi confrontado, ele falou assim: não está errado mentir, contanto que você esteja mentindo para o bem. Então, qual que foi o fruto errado que perceberam na vida desse evangelista? Ele era mentiroso, ele era desonesto. Né? Então, com base nisso, quando você começa a analisar, né, a pessoa vem e fala um monte de coisa pra você, mas a pessoa é mentirosa, falsa, né, a pessoa, sei lá, bate na mulher, a pessoa desobedece, briga com todo mundo, xinga todo mundo, ela rouba, ela, sei lá, tá devendo pra todo mundo, enfim, você vê vários frutos podres na vida da pessoa. Muito provavelmente você não deva ficar ouvindo as profecias daquela pessoa, porque aquela pessoa não é muito cheia do Espírito Santo. Né? Porque quanto mais cheios do Espírito Santo nós somos, mais nós teremos o fruto do Espírito Santo. Então, se uma pessoa ali não tem esses frutos, é algo para você analisar, tá bom? A segunda coisa, a profecia glorifica Cristo? Né? A Bíblia fala assim que o Espírito Santo glorificará Jesus. Então, se aquela profecia está glorificando mais ao homem do que a Jesus, você também precisa ficar com o olho aberto, tá? Então, se aquela profecia está dando mais... tá mostrando mais a pessoa que tá profetizando, né? Ela tá fazendo um showzinho ali, você fica de olho, tá? Outra coisa, a terceira coisa, a profecia concorda com as escrituras? Por isso que a gente precisa entender Bíblia, tá? Porque
que nem eu já falei uma vez aqui no canal, veio uma pessoa e profetizou assim, você precisa se divorciar da sua esposa, né? E aquela é uma profecia que não vem de Deus, porque Deus odeia o divórcio. Então, se você, né, se a pessoa conhecesse Bíblia, ela saberia que Deus odeia o divórcio, né? Então ela não iria fazer isso, mas a pessoa não conhecia a Bíblia e foi lá e se divorciou e depois descobriu que aquilo foi uma profecia vinda de Satanás, né? Então a profecia precisa estar em acordo com a Bíblia. Se você receber uma profecia que não tem a ver com a Bíblia, né, você fica de olho também. Outra coisa, as profecias são cumpridas? Às vezes a pessoa fala algo do coração dela, né? Porque, não sei, não quer dizer que a pessoa seja um falso profeta ou que a pessoa profetizou de Satanás, mas às vezes ela falou algo do próprio coração, né? Às vezes você tá com tanta aquela expectativa que aquilo aconteça que você acaba profetizando um filho, sei lá, profetizando algo que aconteça, que você quer que aconteça na vida daquela pessoa, né? Então a Bíblia fala assim, ó: quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Né? Então, muitas vezes a pessoa profetizou aquilo do coração dela, né? Não veio aquela profecia de Deus. Outra coisa, nem todas as profecias são de Deus, é o capítulo 5. Então, eu queria ler com vocês Atos 16, 16 e 18. Esse aqui não está ali no livro, mas é algo que eu gostaria de acrescentar. Atos 16, 16 e 18. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Esta moça seguia Paulo a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então, aquela moça estava falando uma coisa certa, uma coisa que aconteceu. Então, muitas vezes, espíritos malignos e enganadores sabem do futuro, podem dizer coisas certas, mas não quer dizer que aquilo venha de Deus, tá? Então, existe espírito de adivinhação. Existem espíritos malignos que sabem do futuro, sabem do presente, sabem do passado. Então, muitas vezes, algumas pessoas, sim, elas falam influenciadas por esses espíritos, muitas vezes até sem saber, né? Às vezes a pessoa, sem nem saber, ela tá falando por um espírito maligno, tá? Por isso, a gente precisa pedir muito discernimento, né? Então, por exemplo, a Bíblia fala em Deuteronômio 13, 1, 5. Eu não vou ler tudo, tá? Mas eu vou destacar um trecho aqui que fala sobre isso também, sobre esse espírito de adivinhação. Fala assim: quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, mas se essa pessoa falar assim: vamos após outros deuses, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Então, às vezes a pessoa fala algo certo, mas aquilo não aponta para Deus. Enfim, toda vez que algum espírito maligno fala alguma coisa para você, ele não está querendo algo bom com aquilo. Né? Então, no caso aqui, qual que era o objetivo daquele falso profeta? Para fazer seguir outros deuses. Então, o que a Bíblia fala aqui? Não ouvirás as palavras daquele profeta. Então, você tem que ver qual que é a fonte de que você está bebendo. Né? Mesmo que a pessoa acertou, mas a Bíblia fala: não ouvirás. Então, não é para ir atrás de ocultismo para você saber as coisas, tá? Isso é errado e Deus não se agrada com isso, tá bom? Capítulo 6, né? A sexta coisa. A Bíblia fala que lá em 2 Coríntios 3, 17, que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade, tá? Em 2 Coríntios 4, 13, fala assim, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, ele fala aqui sobre quando uma profecia traz um aprisionamento, principalmente a pessoas, tá? Então, se depois daquela profecia a pessoa se sente presa, se sente amarrada, se sente travada, né? Aquela profecia não veio do Espírito Santo de Deus. E que nem muitas vezes não quer dizer que veio de Satanás, mas pode ser que venha do próprio homem. Né? Então, ele dá um exemplo no livro aqui,
de um homem que profetizava as coisas, mas depois ele falava assim: agora vocês têm que fazer o que eu quero, vocês só vão para o céu se vocês fizerem o que eu disser. E daí ele falava para as moças assim: olha, as moças, eu ordeno que vocês não usem meias de seda, todas devem usar meias de algodão, caso contrário não irão para o céu. Então ele dava profecias e depois ficava mandando coisas e escravizando as pessoas. Tá? Então tudo que nos escraviza, de certa forma, não está vindo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus traz liberdade, certo? E a última coisa, como a gente vai julgar uma profecia? Através da unção. Tá? Em 1 João 2, 20 e 27 fala assim: e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Eu não vou ler tudo, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Mas daí fala assim: a sua unção vos ensina todas as coisas. Então, a unção que está em nós, ela pode nos ajudar a ouvir o Espírito Santo para julgar aquela profecia, certo? Então você vai precisar do Espírito Santo para te ajudar. Daí você fala assim: Deise, eu não estou ouvindo o Espírito Santo. Então você precisa buscar isso, você precisa buscar aprender a ouvir o Espírito Santo para você conseguir julgar aquela profecia ou não, tá? Então a primeira coisa, você julgou. E aí, tem algo que a gente, enfim, eu não sei quem falou isso, mas é algo chamado colocar a profecia na estante. Né? Então a Bíblia fala o quê? Não desprezeis as profecias. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Fala aqui, ó. Não tratem com desprezo as profecias. Em algumas versões fala não desprezeis as profecias, e em outras versões fala não tratem com desdém. Então, quando alguém profetiza algo para você, você não vai jogar fora, você não vai jogar no lixo, tá? Você não vai falar, não vou ouvir. Não, porque a Bíblia fala: credes nos seus profetas e prosperareis. Então, quando vem um profeta verdadeiro e fala algo de Deus para você, e você ouve e você crê, você prospera, a sua vida vai para frente. Mas se você nunca acredita no que um profeta verdadeiro fala, a sua vida não irá para frente. Então, quando alguém profetiza algo para você, não é algo para você jogar fora, é algo para você pegar aquilo, você julgar primeiro e fazer algo que a gente chama de colocar na estante. O que que é? Por exemplo, aqueles livros estão todos ali na minha estante, né? E não quer dizer que eu estou lendo todos eles o tempo todo. Mas o dia que eu quiser, o dia que eu precisar, eu sei que ele vai estar ali, à vista, né? Quando eu precisar dele, ele vai estar ali, né? Em algum momento eu vou precisar e eu sei que ele vai estar ali. Então, você coloca uma profecia na estante, tá? Você coloca ela ali. Por quê, gente? A Bíblia fala que a palavra é a lâmpada para os nossos pés. Então, a lâmpada é isso aqui, certo? Isso aqui é uma lâmpada que ela ilumina alguns metros à frente, certo? Porém, um farol é uma profecia, tá? O farol é algo que ilumina quilômetros à frente, certo? E muitas vezes a profecia é isso. A profecia é algo que Deus mostra quilômetros, anos lá na frente. Mas não quer dizer que você vai ter que pegar aquela profecia e sair correndo atrás dela. Tá? Esse não é o mais sábio a fazer. Você vai ter que ir atrás dela passinho por passinho, com a lâmpada. Tá? Passinho por passinho, Deus vai te direcionar. Tá? Então, por exemplo, Deus falou para você que você vai para os Estados Unidos. Você não vai comprar amanhã uma passagem para os Estados Unidos, porque aquilo foi um farol, Deus mostrou algo lá na frente. Mas talvez para chegar até aquilo, você tenha que estudar inglês, um passinho, conhecer uma pessoa que vai fazer uma conexão, outro passinho, daí de repente aparece um emprego lá que você vai ter que ir para aquele emprego, outro passinho, tá? Então não é sábio você receber uma profecia e você no outro dia você já fazer aquilo. Você recebeu aquela profecia, você julgou, você entendeu que é de Deus, você coloca ela na estante, tá? E daí, em algum momento, aquela profecia vai fazer sentido, tá? E Deus vai começar a te dar passinho por passinho, que é para você andar, e no final você vai acabar chegando naquela profecia, tá? E daí naquele momento que você precisar, às vezes, tomar uma decisão, ou às vezes alguém fala algo contrário, você vai se lembrar daquela profecia que está guardada ali, que está disponível para você, e você vai relembrar aquela profecia e você vai falar: não, isso eu vou continuar seguindo esse caminho, ou não, isso aí não é de Deus, tá bom?
Então é isso, tá? Se você se interessar por esse livro, eu comprei na internet, eu vou deixar o link de onde eu comprei. Eu comprei uma leva de livros dele, é bem legal. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? Seria isso, pessoal. Dá um curtir, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E ativa o sininho para receber as notificações de quando tem vídeo novo, tá bom? Eu tenho Instagram também, que de vez em quando eu posto coisa por lá, Deise Heitor. Então, se você quiser dar uma olhada lá. E eu tenho uma novidade também, em breve eu vou estar lançando o meu livro, tá? Então se inscreva na newsletter que eu vou mandar algumas novidades do livro por lá também, tá bom? Seria isso, Deus abençoe e até a próxima.